Show, agora tá gravando. Vamos lá. Agora tá gravando. Vamos lá. É bom que tem gente que nunca fez transferência de unção e gente que já foi bastante na transferência de unção. Que é mais um, para a gente começar a falar sobre acerca dos dons espirituais. Gente, ore pelos outros transferindo unção. É a transferência de unção que vai fazer com que cresça o nível de unção na sua vida. Oração em línguas, transferência de unção. Quanto mais você ora pelas pessoas, isso num termo geral. Dom de cura é a mesma coisa. A gente vai falar dom de cura. Quanto mais você orar pelos enfermos, mais isso vai potencializar. Só que qual é a bacana da transferência de unção no começo? É que você vai orar, meu irmão, parece que a pessoa não vai sentir nada. A não ser que você ore por alguém que seja muito sensível espiritualmente. Alguém que seja, assim, extremamente sensível e que você vai impor as mãos sobre ela, você vai orar, a pessoa vai cair. Porque o grande. A gente pensa que quando a gente transfere unção, quando a pessoa cai, né? Não é bem assim. A pessoa pode receber a transferência de unção e nem cair. Entendeu? Shalom, Luciana. Deus abençoe, pastora. Shalom, shalom. Amém. Pode falar, Juliana. Apóstolo, a transferência de unção, ela não é só assim, você transfere vários tipos de unção, pelo que eu entendi, é isso? Tudo é transferível. Dons, poder, autoridade, tudo é transferível. Ah, porque assim, eu acredito que eu transferi assim, ousadia e intrepidez, né? Ministrei uma vez assim, foi até lá no monte, lá em Curitiba, numa pessoa que recebia a revelação do Senhor e não tinha coragem de entregar. Aí eu ministrei isso na vida dela e ela chegou a cair, né? Eu gosto muito de transferir assim o amor, o poder de Deus, assim para a pessoa sentir o amor, a presença do Senhor e, e isso é assim uma transferência de unção ou não? Chega a ser. Através de uma direção do Senhor, pode ser. Eu já vi pessoas orando por mim e o Senhor derramando mais amor. Pode ser algo que vem do Senhor, falando, um direcionamento através de uma palavra de sabedoria, ou uma palavra de conhecimento, ou através do profético. O profético serve também um pouco para isso. Pode ser que sim, sabe? Mas quando a gente fala sobre transferência, a gente vai começar a falar e vocês vão entender. A gente vai indo. Tá bom? Yes. Show de bola. Quer falar, pastor Marcos? Boa noite a todos. Estou dirigindo aqui, está meio difícil de falar, mas faz 5 meses mais ou menos que eu comecei a me aprofundar, né, com o apóstolo Ronaldo, nessa parte de transferência e também de receber a impartição. E assim, de lá para cá eu recebi já bastante impartição, também já fiz muita impartição, acho que até mais fiz do que recebi. E uma coisa que eu tenho percebido e aprendido, tá? Que muitas vezes, se você está dentro de um campo, né, próximo da pessoa, e tem um campo ali muito com muita unção, você recebe uma impartição mesmo sem a pessoa estar orando para você. Eu já recebi algumas impartições de pastores que estavam orando por uma outra pessoa e você sente que o Espírito Santo ele confirma a impartição. É uma coisa muito sobrenatural. Embora seja um processo novo ainda para mim, né? Mas eu tenho vivido assim o sobrenatural. E uma coisa que é muito interessante quanto mais, né, você transfere, quanto mais você dá, mais a tua unção ela se solidifica em você, mais você fica com mais autoridade no assunto, dentro daquilo que você tem passado, né, transferido. É uma coisa bem sobrenatural e com certeza o senhor vai conseguir explicar melhor para nós aí isso, essa sensibilidade que aumenta muito. Isso, é exatamente isso que o pastor Marcos falou. A gente vai chegar lá.
falar acerca que isso tem base bíblica quando Pedro vai ministrar sobre Cornélio e sobre os que estavam na casa. É isso que o pastor Marcos falou. Se não é, vamos lá, que a gente vai chegar lá. Vocês estão com a apostila aí? Vamos abrir lá que a gente vai lendo. É isso aí, igual o apóstolo Leonardo falou. Quanto mais a gente imparte, mais autoridade, mais unção a gente recebe, mais a gente cresce nisso aí. Vamos lá. Lá na apostila, a parte da introdução. A transferência de unção é um conceito espiritual que aparece nas escrituras e refere-se à transmissão ou impartição. Na verdade, não seria nem transmissão, seria o nome certo, só que na Bíblia você não vai achar esse termo impartição. Você vai achar compartilhar, você vai achar dividir, você vai achar algo semelhante a isso. Eu acho que somente a King James Antigona que fala sobre só impartir. Eu acho que só, na verdade, é só no original fala sobre isso. Porque quando a gente imparte, põe as mãos sobre a pessoa, o que acontece? É uma cópia da nossa unção, é colocada sobre a pessoa. Não é a nossa unção que é dividida em dois e coloca um pedaço para a pessoa, um pedaço fica para você, não. É uma cópia daquilo que você carrega, é depositado dentro da pessoa. Show? Vamos lá. A unção é o poder do Espírito Santo, que capacita os crentes para cumprir os chamados de Deus em suas vidas. Esse tema é profundo e, quando compreendido e aplicado corretamente, pode levar à edificação da igreja. E é muito importante, gente, que a igreja flua nos dons do Espírito. Senão, é bem complicado. E ao avanço do reino de Deus. No entanto, também é necessário tratá-lo com seriedade e discernimento, pois há muitos mal entendidos e usos incorretos do termo. Nesse capítulo, exploraremos o que a Bíblia diz sobre unção, transferência de unção, como isso acontece, obrigação na vida prática de um cristão. 1. Definição de unção. No contexto bíblico, a unção é a capacitação divina dada por Deus a alguém para realizar uma tarefa, um chamado específico. A palavra unção, originalmente, refere-se ao ato de derramar ou aplicar óleo sobre uma pessoa como sinal de consagração e separação para um propósito santo. Ou seja, a unção é como um óleo. Uma vez, eu tive a minha visão foi arrebatada uma vez, no meio de uma chapação que a gente estava fazendo, e eu vi o trono do Senhor, e desse trono saía um rio, só que não era um rio de águas, era um rio de óleo igual com a cor de mel. Bem viscoso, descia assim, corria assim, um riacho muito, muito grande daquele mel viscoso. É de uma cor de mel, mas chegava a ser dourado também, sabe? Então, eu lembro, gente, para você ver como que os dons eles são ativados por pessoas. Quando a gente fala sobre transferência, aquele que tem transfere sobre aquele que não tem, e esse começa a carregar. Só que lembra quando o Senhor fala que nos chamou desde a fundação do mundo? Existe algo que está dentro do seu DNA, que veio através dos seus pais. Talvez até se você tenha tido pais que foram cristãos, você já começa a receber essa ativação, essa transferência de unção automaticamente. Porque foi igual o pastor Marcos falou anteriormente. Eu não precisei impor, a pessoa não precisou impor as mãos sobre a minha vida. Eu já comecei a receber por causa do ambiente onde eu estava. Ou seja, o raio de unção onde estava sobre o lugar. Se seu pai foi um homem de Deus, se sua mãe foi um homem de Deus, ou você teve algum contato com algum homem de Deus que intencionou em oração sobre a sua vida, por qualquer motivo que seja, cura, ou orando por você, abençoando a sua vida, você já começa a receber. Você já viu o que eu falo bastante sobre isso, mas as pessoas falando, a Bíblia fala muito sobre isso também. Não deixa qualquer pessoa colocar a mão sobre a sua cabeça. Não deixa. Porque você recebe parte daquilo que a pessoa carrega, sem você fazer nada. Então, observe bem, na ativação do domingo, que eu estava com a Daiane, com a Juliana, com a Marli, eu não sei porque eu comecei a ser impressionado a falar isso. Falei, gente, não receba de qualquer pessoa, observe a vida da pessoa.
Olhe como é que é a vida da pessoa, o ministério da pessoa, seja bem tardio, seja direcionado pelo Espírito a quem você vai receber. Que uma vez que você recebe, já era, já contaminou sua unção. Acabou. Não tem jeito mais. Só se quando você for ordenado a alguma coisa, quando um sacerdote, um apóstolo, um pastor for colocar, jogar um óleo de consagração sobre a sua vida, retirar as unções anteriores e vir uma nova unção sobre a sua vida. Por isso que eu quis tanto, eu falei isso no domingo, que o apóstolo Ronaldo me ungisse apóstolo. Eu não queria nem ficar de título, porque a gente sabe, a gente tem a maturidade de entender que o apostólico, tanto pastoral, como o evangelístico, como o mestre, como o profeta, não é um cargo, não é um cargo eclesiástico, não é um status. Mas é um dom de serviço. E eu vi uma vez o Coraiola orando por um rapaz aqui em Campo Grande, aqui no Rio, e ele falou, Senhor, toda a unção que contaminou o DNA dele seja arrancada agora. E ordenou, jogou o óleo e falou assim, e a unção nova apostólica veio sobre ele. Falei, opa, aí tá uma chave. Aí eu conversando com o apóstolo Denilson, né? Até que vai dar a ministração dos 5 ministérios para vocês aqui também. Ele falou que isso acontece realmente, porque o sacerdote tem autoridade para fazer isso, remover as unções que estavam contaminadas sobre a vida de alguém. Eu falei, é isso. Então por isso que eu quis tanto que o apóstolo Ronaldo pusesse, jogasse óleo sobre a minha cabeça. Porque, meu irmão, eu recebi às vezes de gente que não era para receber. Que eu recebi, eu falei, ai meu Deus, para que eu fui receber dessa pessoa? Para que essa pessoa botou a mão na minha cabeça? Eu tenho até medo quando alguém vem orar por mim, gente. Eu sou bastante educado. Não exponho a pessoa de forma alguma, mas eu prefiro ir me retirando bem aos pouquinhos. Igreja, vou visitar a igreja, alguém vem orar por mim, sabe? Eu tento fazer o máximo para que... Porque você acaba recebendo. Então, quando você é criança, por que eu estou falando isso? Eu lembro uma vez que eu tive uma visão. Eu era criança, eu não entendia nada, nem salvo. Eu já tinha aceitado Cristo como meu Salvador. Já, e queria muito ficar na igreja lá. E era uma igreja que era bem distante da minha casa, eu ia a pé, eu dava papo de 1 hora para chegar até a igreja. E uma vez eu tive uma visão, criança isso, que era tudo branco ao meu redor e voavam uns negócios pretos ao meu redor. Eu estava sentado em um lugar e uns negócios pretos ao meu redor, assim, rodando, mas muito rápido. E eu percebi que aquele negócio não era algo bom. Mas estava ao meu redor, assim, tentando entrar de qualquer forma onde eu estava. E quando eu olhei para cima, eu vi um trono, eu vi alguém sentado na cadeira, não imaginava o que era um trono, eu vi a parte do joelho, da canela para baixo. Eu vi sentado numa cadeira de madeira. Eu fiquei olhando aquela visão, tudo acontecendo. Daqui a pouco eu vi como se fosse um jarro de barro sendo jogado sobre a minha cabeça. E um óleo assim, brum. Eu fui relembrar essa visão que eu tive muito tempo depois, deve ter 1 ano, 2 anos, que eu fui lembrar dessa visão que eu tive. Ou seja, desde quando eu era criança, quando eu estava sendo ministrado por um homem de Deus, desde aquela época, eu já estava recebendo um óleo de unção, que às vezes vem até pelo próprio Senhor Jesus. E aí que está uma parada que talvez tenha um pouco de divergência entre os ungidos de Deus. Tem ungido de Deus que vai afirmar que não existe como você receber unção diretamente do Senhor Jesus, diretamente de Deus. Tem ungidos de Deus que vão afirmar que você pode sim receber diretamente de Deus. Eu creio que você pode receber um manto diretamente do Senhor. Creio eu. Entendeu? Mas, você tem que crer naquilo que vai fazer sentido para você. E eu vou afirmar mais uma vez aqui para vocês. Tudo que eu falar aqui não torne como verdade absoluta. Talvez no seu sentido vai fazer um pouco de diferença. Você vai falar, poxa, isso não faz tanto sentido para mim. E tá tudo bem, gente. Eu não sou o dono da verdade, nem sei de tudo. E por isso que eu tô falando que quando eu fui vendo algumas coisas... Igual, eu conheço o ungido de Deus que não acredita em batismo com fogo. Fala que não existe, mas outros acreditam num batismo com fogo. Tem gente que quando fala de anjo, ungido de Deus, gente. Quando fala dos anjos, os anjos não acreditam. Mas, e assim vai. Só que eu, particularmente, eu, Rodrigo,
acredito que você possa buscar, sim, do Senhor, um manto diferente. Só que é um caminho mais longo. É um caminho mais demorado, em que você vai ter que abdicar de muita coisa. Você vai ter que sacrificar muita coisa. Muito tempo de jejum, muito tempo de oração. E geralmente esses mantos vêm quando o Senhor te chama para um nível de consagração maior. Quando o Senhor te chamar, eu quero que você jejue tantos dias, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Então eu creio que vem por meio dessas manifestações, assim, esses mantos. Tá bom? Se alguém quiser fazer uma pergunta, é só me interromper, tá? Levanta a mãozinha assim que eu vou ver. Tá bom? Pode perguntar a hora que for. Vamos lá. No Novo Testamento, a unção é entendida de forma mais ampla como a presença do Espírito Santo, que capacita os crentes para o ministério. Em 1 João 2,20, lemos: Mas vocês têm a unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Isso indica que a unção não é reservada apenas para líderes, mas disponível para todos os crentes. Aqui não pode haver gente em nome de Jesus. Sentimentos ou emoções de falar assim, ah, não, isso aqui não é para mim. Ah, não, isso é um nível muito alto. Ah, não, 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 não. Tudo que o céu, tudo que Jesus designou através da cruz, para nós vamos viver. Dons, poder, autoridade, seja o que for que o Senhor Jesus liberou para nós vamos viver e pronto, acabou. Por isso que eu tenho orado tanto ao Senhor para ressuscitar mortos, para levantar cadeirantes. Eu peço ao Senhor, às vezes, unções também, que eu vejo muita gente com problemas mentais, assim, por exemplo, síndrome de Down, ou paralisia de alguma coisa, que são enfermidades bem difíceis. Eu peço muito, Senhor, esses irmãos. Muito. Eu vejo tanta gente sofrendo com isso, gente. Câncer em níveis mais altos, as pessoas, igual eu vejo algumas pessoas que abrem assim, o câncer abra fora, sabe? Eu quero esses níveis mais altos. Ainda não tive a oportunidade. Na verdade, eu nunca orei para alguém assim, né? Então, até para os enfermos vir e até para que eu tenha esse tipo de manto, né? Então, tudo que o céu tem liberado para sua vida, meu irmão, vá igual um leão atrás. Busque unção, os dons, as autoridades. Eu lembro que quando eu vi o Davi Rebolo ministrar sobre troca de DNA, eu falei, mano, é isso que eu quero. E comecei a ministrar, mano, sobre isso. Sabe? Então, tudo que for falado, tudo que for ministrado pelos anjos de Deus, busque isso, gente. Eu lembro que quando eu ouvi falar sobre quando vinha a chuva, a gente ordenar e não chovesse mais, ou ao contrário. Eu falei, mano, eu quero isso. E assim foi. Entendeu? Busque, peça ao Senhor. Daquele versículo. O que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre. Amém? Vamos lá. 2. Tipos de unção. A Bíblia fala de diferentes formas de unção. A unção profética. Aqui eu estou dando só alguns exemplos, tá bom? Para falar em nome de Deus, unção sacerdotal, para servir como intermediário entre Deus e o povo, unção de cura para operar num dom de cura, unção apostólica para fundar e liderar ministérios, igrejas, como vemos exemplos dos apóstolos. Isso aqui são alguns exemplos, tá, de unções que existem, mas existem várias outras. Essas unções refletem a capacitação específica do Espírito Santo para diferentes ministérios e chamados. 3. Transferência de unção na Bíblia. A transferência de unção no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, vemos umas transferências, né, umas instâncias de unção sendo transferidas de um líder espiritual para outro. Moisés e Josué, que fala lá em Números 27. Vamos lá abrir, para vocês irem anotando, se vocês quiserem. Números 27, do 18 ao 23. Isso aqui no Google, assim, mais rápido eu abrir. Deixa eu ver aqui. Abram aí na Bíblia de vocês.
Ela disse assim, ó, e o Senhor respondeu, convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e o carrega publicamente de liderar. Transfira a ele a parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando for necessário receber a orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará Urim perante o Senhor para determinar a sua vontade. É pela palavra de Eleazar que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão tudo o que devem fazer. Moisés fez o que o Senhor ordenou, apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade, colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo. E exatamente como o Senhor ordenara por meio de Moisés. E também no versículo, quer ver? Deixa eu abrir aqui também, que minha Bíblia está tudo marcadinho. Deuteronômio, se você quiser anotar aí. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, diz assim, ora, Josué, filho de Num, olha só, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Entende, gente? Então fica claro da questão da imposição de mãos, da transferência de unção que Moisés fez para Josué. Outro exemplo, Elias e Eliseu. Um exemplo poderoso de transferência de unção. 2 Reis 9 aqui fala de quando Eliseu estava para ir para a glória, e ia ser levado estava para ser arrebatado, e ele pediu a capa dobrada de Eliseu, e veio uma unção diretamente para Eliseu. Amém? Essa passagem aqui de 2 Reis. Quando Elias estava prestes para ser levado ao céu, Eliseu pediu uma porção dobrada do seu espírito que estava sobre Elias. Após a ascensão de Elias, recebeu o manto de Elias, e o mesmo poder de unção de Deus para realizar milagres foram transferidos para ele. Aqui tem algumas pessoas que dizem, e na verdade é real, que a unção que Eliseu recebeu não veio diretamente de Elias, mas foi duplicada de Elias, mas veio diretamente do Pai para Eliseu. Não foi algo que Elias transferiu para Eliseu. Veio diretamente do Pai para Eliseu. Tanto que Eliseu recebe a capa dobrada. Você não consegue transferir algo que você não carrega. Não adianta eu querer transferir para você uma autoridade de ressuscitar mortos, se eu não carrego essa autoridade, para que eu ressuscite mortos? Da mesma forma, são qualquer outros dons. Só se for por algo que o Senhor derramar propriamente sobre a sua vida, um manto que o Senhor derramar sobre a sua vida. Aí vai vir diretamente do Senhor. Não vai ser a pessoa em si que vai estar transferindo. Amém? Só que isso é muito raro de acontecer, gente. O caminho, assim, que eu digo que é mais rápido, e não mais rápido de furar fila em si, mas é um padrão que o Senhor colocou, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. B. Unção e transferência no Novo Testamento. No Novo Testamento, a transferência de unção também é visível, especialmente no contexto da imposição de mãos. Jesus frequentemente impunha as mãos sobre os enfermos e sobre aqueles que precisavam de poder e unção para curar e ministrar. Marcos 6:5. Vamos lá, os apóstolos. Vemos a transferência de unção quando os apóstolos impunham as mãos sobre os novos crentes para que recebessem o Espírito Santo. Vamos abrir lá em Atos 8. Deixa eu colocar aqui em Atos. Atos 8:17. Olha, isso aqui foi quando Filipe foi ministrar sobre Samaria. Se você vê nos versículos anteriores, fala que Filipe foi ministrar sobre aquele povo e operou grandes sinais. Ó o que diz a partir do versículo 5.
Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Aí, se você for ver nos versículos mais adiante, versículo 14, olha o que diz. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Isso aqui é uma chave para que você faça a transferência de unção. E hoje eu vou orar pela sua vida para que você comece a fazer o mesmo. Quando chegaram, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ou seja, a transferência de unção, para que você ministre a transferência de unção, é necessário uma autoridade. Para que você ministre a transferência de unção, batismo com o Espírito Santo. Se você for ver nos versículos anteriores, do versículo 5 em diante, Filipe ministrava muitos sinais e muitas maravilhas. Filipe impunha as mãos sobre aquela galera, as pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas, sinais e maravilhas aconteciam, mas eles não receberam o Espírito Santo. Só receberam quando Pedro e João foram lá, viram que eles tinham recebido a Cristo e impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, a transferência de unção é uma autoridade que você recebe para que você ministre essa transferência. Amém? Continuando, Paulo e Timóteo. Paulo menciona a Timóteo que ele recebeu o dom espiritual pela imposição de mãos. Esse texto aqui a gente já sabe de qual é salteado. 1 Timóteo também fala a mesma coisa. Timóteo, desperta o dom que há em ti, a qual foi imposto pelas minhas mãos. Outro fala, desperta o dom que há em ti, a qual foi imposto pelas mãos dos presbíteros. Então, está um claro exemplo acerca da transferência de unção, acerca de Paulo, dos presbíteros, para Timóteo. E Paulo fala para Timóteo, desperta. E como a gente desperta esse dom? Manifestando, transferindo, orando pelos enfermos, pedindo ao Senhor esse tipo de manifestações que aconteçam. É o único jeito. Até quando a gente vai fazer batismo com línguas estranhas, ativa o dom de línguas estranhas, ele só é ativado pela fala. Se você não falar, ele não é ativado. É a mesma coisa que Paulo está falando. Desperta, ativa esses dons que há sobre a sua vida, a qual foi imposto pelas minhas próprias mãos. Então, como é que eu vou ativar o dom de cura? Beleza, eu recebi um dom de cura de uma pessoa que carrega um manto de cura. Top. Como que eu vou ativar esse dom dentro de mim? Como que eu vou despertar esse dom dentro de mim? Orando pelos enfermos. Não tem outro jeito. Como que eu vou manifestar a palavra de conhecimento? Pedindo ao Senhor que a palavra de conhecimento venha acerca de alguém que está ali. Palavra de sabedoria, o dom profético, os dons de poderes, né? Palavra de operação de milagres e maravilhas. Isso tudo tem que ser despertado, não tem jeito. Bem? Isso sugere que os dons e unção podem ser transferidos de um líder espiritual para outro. Bem? Como ocorre a transferência de unção? Imposição de mãos. Um dos métodos bíblicos mais comum para a transferência de unção é a imposição de mãos. Esse ato simboliza a bênção e a autoridade e o poder de Deus sendo passado de uma pessoa para outra. Ou seja, nós somos recipientes, nós carregamos dons, unções e autoridades. E quando a gente põe a mão sobre alguém, essa pessoa recebe parte dessa unção, dons e autoridade. E eu digo parte, que pode parecer divergente, que eu falei numa cópia, agora eu estou falando parte. Depende de quem está recebendo. Se uma pessoa está com bastante fome e sede para receber, ela vai receber a unção completa. Senão, ela vai receber só parte daquilo. Bem? Atos 13, 2 ou 3, vemos o apóstolo impondo as mãos sobre Paulo e Barnabé para separá-los para o ministério.
Esse ato de imposição de mãos foi acompanhado de oração e jejum, simbolizando um momento solene de transferência espiritual. A oração é fundamental na transferência de unção. Quando Elias estava para ser levado, Eliseu orou fervorosamente por uma porção dobrada do espírito de Elias. Viu que eu estava falando da questão da fome e da sede através da oração? Uma vez o pastor Leandro Spence veio numa cidade próxima aqui de onde eu moro, na verdade uma cidade onde eu nasci, né, cresci em Queimados, e a gente foi, eu estava pedindo muito ao Senhor o dom profético, pedindo muito ao Senhor. Senhor, eu quero dom profético, eu quero dom profético. E no primeiro dia, ele só impôs as mãos sobre mim e não falou nada. Transferiu, né, os dons, poder, autoridade, mais o jeito que ele faz, só que não falou nada. Paz, eu voltei para casa aquele dia murcho. Eu falei, poxa, eu queria tanto ter recebido, mas não sabia em si se eu tinha recebido ou não, né? Mas eu queria que ele falasse, que seria meio que uma testificação, né? E eu voltei para lá no outro dia, que era o último dia da administração. E quando ele fez a transferência de unção de novo, ele pôs as mãos sobre mim. Ele falou, Senhor, agora derrama o dobro do dom de discernimento de espírito. Tudo que eu carrego. Tudo. Aí, aquele dia, meu coração ficou radiante. Que eu entendi que no dia anterior, eu já tinha recebido o dom profético. E na segunda noite, eu tinha recebido aquilo ali dobrado. Ou seja, a oração, a fome e a sede, por meio quando você pede ao Senhor, pode fazer com que você receba unções de altos níveis. Então, gente, toda vez que você vai diante de um ungido do Senhor, vai com fome e com sede. Vai com fome e com sede. Persegue ele com fome e com sede, para que você receba essa unção. Não vai igual um boca aberta, não, viajando no mundo da lua. Não, meu irmão. Procura aquele cara igual a mulher do fluxo de sangue. Fala, de qualquer jeito eu vou encostar nas vestes deles, eu serei curado. Gente, era engraçado. Na época que a gente estava bem no comecinho, que a gente viu um ungido de Deus, foi na conferência do apóstolo Denard fez em São Paulo. E lá tinha muitos ungidos de Deus. Muita gente, muitos generais de Deus do Brasil e do mundo, né? E eles ministrando. Gente, a gente ficava igual um doido seguindo esses caras, mano. Eles iam, engraçado, que eles iam ministrar sobre alguém aqui assim, e a gente estava atrás, já para ser o próximo. Ele ia para outro lado, a gente saía correndo para outro lado, até ele impor as mãos sobre a nossa vida. A gente não descansava até ele impor as mãos sobre a gente. Então, gente, seja um caçador dessa unção. Procure essa unção e se jogue mesmo. Vai atrás do cara, pede se ele falar não, amém. Deus abençoe. Mas, geralmente, quem entende a transferência de unção sabe que isso é um ato de amor, é um ato de compaixão e vai transferir sobre a sua vida. Amém? Tem gente que transfere às vezes de maneira diferente. Por exemplo, tem gente que espera um ambiente ficar favorável para transferir. Então, são maneiras, às vezes, diferentes do cara transferir unção. Mas, geralmente, se você perseguir o cara e ir com fome e com sede pedindo ao Senhor, você recebe. Com certeza absoluta. Ó, o apóstolo Leonardo, ó, igual eu nesse fim de semana, eu estava indo na volta deles o tempo todo. Denard, João Arnoldo. É isso aí, gente. Eu penso a seguinte coisa. Você não sabe quando vai ver esse ungido de Deus de novo. Então, meu irmão, aproveita. Aproveita que senão não tem jeito. Vamos lá. Deixa eu continuar. Ontem eu fui na administração do apóstolo Marcelo Casagrande. Opera muito cura, muito cura. Só que eu não recebi diretamente dele unção ainda, né? Ontem não deu, porque assim que acabou de ministrar, ele foi embora. Acho que ele fez transferência no dia anterior. Mas assim, eu vi aquela multidão de enfermos assim, eu fico me coçando. Falo, ai meu Deus, meu outro tá querendo ir lá pra frente, pô, irmão, rapidinho, todo mundo sai curado. Mas assim, gente, é aquilo. A André colocou, mês que vem Davi Rebolo vai estar aqui. André, caça esse homem, Davi Rebolo, ele só transfere no último dia, geralmente. Quando eu fui em Angra dos Reis, que ele foi ministrar a escola de paternidade, ele só fez transferência no último dia.
E foi engraçado, que quando ele fez a transferência, eu caí, e o Davi Rebolo é doidão, cara. Davi Rebolo é doidão. Davi Rebolo não quer saber se tu vai cair no chão, se alguém vai estar te segurando. Ele fala sempre assim, ó. Tem alguém aqui que tá grávido? Não, então pode cair. E mete a mão em você, filho, e te empurra, te joga longe, tá nem aí. Sabe? Aí eu lembro que ele transferiu, eu caí, beleza. Aí eu lembro que eu tava no chão, o Espírito Santo falou assim, você quer receber mais? Eu falei, lógico que eu quero. Ele falou assim, coloca de pé. Gente, quando eu fiquei de pé, quando eu pude ficar de pé, eu abri os olhos, eu vi a mãozona, as duas mãozonas dele vindo de novo assim, blum, e eu fui embora de novo. Entendeu? Então, igual ele veio aqui numa cidade aqui no mais próximo do centro do Rio. Ministrou a escola, deixa meu povo ir. Cara, ele fez a transferência no primeiro dia. Do nada, ele saltou do altar, meteu a mão sobre um, meteu a mão sobre outro. Quando ele fez isso, eu fechei os olhos e falei, Senhor, vem que eu tô facinho. Traz esse homem aqui em nome de Jesus. Fiquei gerando, meu irmão. Gerando, gerando, gerando. Eu falei, esse homem tem que vir aqui, Senhor. Eu não aceito esse homem pôr as mãos sobre os outros, me pôr as mãos sobre a minha vida. Eu quero, eu quero, eu quero. E de olhos fechados, mano. Não sabendo o que tá acontecendo. Do nada. Meu corpo começou a chacoalhar, chacoalhar. E eu tava ouvindo a voz dele se aproximando. Fih, foi lona certa. Quando eu só ouvi o grito dele perto de mim, eu fui embora, igual uma manteiga. Caí lá, mas eu saí me batendo. Daquele jeito. Espalhafatoso às vezes que vem. Isso aí, gente. Aproveita. Leandro Spentes, o apóstolo Davi Rebolo, aproveita, aproveita. Gera, Senhor, isso, que é bênção pura. Mente, continuar? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, gente, por favor, em nome de Jesus. Lá, relacionamento espiritual. Muitas vezes a transferência de unção, isso aqui é muito forte. A transferência de unção ocorre em um contexto de relacionamento espiritual entre o mentor e o seu discípulo. Pega essa chave para a sua vida. Você só vai receber a unção que você honra. Não tem jeito. Você, quero receber a unção que fulano carrega. Quero manifestar igual fulano carrega. Não vai manifestar se você não honrar o profeta. Não tem jeito. Todos os ungidos de Deus, todos que eu tenho oportunidade de receber a unção dele, eu oferto na vida deles. A oferta é uma questão de selamento de unção para que eu receba. Você não vai comprar a unção do cara, mas aquilo ali você está honrando. O dinheiro tem preço de sangue, gente, de vida. Lembra-se que você trabalha, você gasta a sua hora, a sua vida, o seu tempo para trabalhar e receber em espécie, e receber em dinheiro. Então, quando você honra através da oferta o ungido de Deus, você recebeu unção, você sela aquilo ali, você recebe aquela unção. Então, meu filho, quer receber a unção desses ungidos de Deus, oferte na vida desses ungidos. Bem? Porque você receber a transferência é muito fácil. Agora, fazer com que você manifeste ela é outra parada. Por isso que quando o Ronaldo vinha aqui, o Leandro foi a primeira experiência, né? Então fiquei meio perdido na questão de fazer os eventos, mas fiz o melhor. Quando o Ronaldo veio, eu já estava um pouco acostumado. Eu colocava o Ronaldo no melhor hotel daqui da cidade. Eu levava o Ronaldo para almoçar no melhor lugar que tinha aqui. Fazia tudo isso. Tudo isso. Eu fazia tudo do melhor para servir eles. Eu lembro que na época ele tomava um monte de energético, comprava umas 3 caixas de energético para tomar. Ele tomava, gostava de tomar energético. Então eu honrava muito esses caras. Na época que eu tive. E vários outros ungidos de Deus. Um monte. Então, assim, honre os ungidos de Deus ao qual você quer receber unção. Quer operar igual esses caras? Honre eles. Bem? Assim como Moisés treinou e preparou Josué, e Elias discipulou Eliseu, a unção muitas vezes é transmitida por dentro de um relacionamento de mentoria e acompanhamento espiritual. Isso que a gente está fazendo aqui, gente.
a mentoria espiritual, o acompanhamento espiritual, para que você receba essa unção. Entende? Deus tem usado para que a gente opere algumas coisas. Então, tudo isso que a gente vai estar entregando aqui, vocês vão operar igualzinho, em nome de Jesus. Amém? Esse relacionamento ajuda a pessoa a crescer e a amadurecer na unção recebida. Propósito da transferência de unção, capacitação para o ministério. A transferência de unção não é simplesmente um ritual, uma prática para engrandecer alguém, mas tem um propósito claro: capacitar o povo de Deus para cumprir os seus propósitos na terra. Não é simplesmente impor as mãos para a pessoa cair, não, gente. Quando Moisés transferiu parte da sua autoridade para Josué, isso foi feito para garantir que o povo de Deus fosse bem liderado e que a sua missão de entrar na Terra Prometida fosse cumprida. Ou seja, a unção que você recebe, você tem que multiplicar. Por quê? Você receber uma unção do Espírito Santo, dons espirituais, o que vai acontecer? Você é responsável por fazê-los multiplicar. Porque vai chegar naquele grande dia e o Senhor vai falar assim: mostre-me suas mãos, o que você fez. Quais são as suas obras? Então, meu irmão, toda unção que você recebe, dons que você recebe, autoridades, você tem que fazer multiplicar. Para que você quer receber transferência de unção, autoridade para ministrar batismo do Espírito Santo, se você não ora por ninguém? Para que você quer receber dom de cura se você não ora por algum enfermo? Para que você quer receber palavras de conhecimento, discernimento de espírito se você não manifesta isso? Nada disso. E como que eu vou manifestar, Rodrigo? Sendo um cara de pau, meu irmão. Caindo para dentro. Olha, eu lembro que no começo eu tinha muita vergonha de abordar alguém para orar pela pessoa. Só que eu falei assim, cara, não é o meu nome que está em jogo, é o nome de Jesus. Que a gente tem medo. Ah, e se não acontecer a cura? Ah, se a pessoa não manifestar? Ah, se não... Gente, não é o seu nome, é o nome de Jesus que está em jogo. Ele já morreu numa cruz e liberou, concedeu dons aos homens, já liberou autoridade, já liberou poder. E mesmo assim, gente, aconteceu, amém. Não aconteceu, amém. Deus abençoe a sua vida. Quando a gente faz evangelismo, a gente vai para ruas, às vezes que eu ia para os hospitais, orar pelos enfermos. Você quer ver quando o corpo, que a gente até brinca, o corpo esquenta e ficava bom da gente orar pelos enfermos nas ruas, orar pelas pessoas? Quando a gente recebia uns não. A gente chegava, abordava alguém, poxa, nós somos cristãos e tudo mais, na época eu estava na Geração Eleita, falava o nome do ministério, nós somos do ministério tal, nós estamos aqui orando pelos enfermos na rua, a gente queria saber se você tem alguma enfermidade, algo que você queira uma oração. Tinha gente que não queria, e a maioria era crente. A maioria das pessoas que não queriam oração eram crentes. Grande parte, não vou falar a maioria, né, porque estaria sendo injusto, mas grande parte. Teve vezes que a gente foi orar para o enfermo, um rapaz estava junto com a gente, foi orar para um senhor, todo lascado, gente. O senhor riu da cara dele. Falou, lá, tá querendo orar por mim. Não entendeu. Aí citou o versículo da Bíblia que fala que se você estiver enfermo, chama os presbíteros para que te unjam com óleo para que você seja curado. Ele começou a rir e falar, você nem é presbítero, como você quer orar por mim? E eu fiquei pálido quando eu vi isso, sabe? A pessoa está toda lascada, toda cheia de enfermidade, mas não quer receber a cura. Só que qual o legal? Quando você recebe uns não, cara, o corpo esquenta, já era. Você começa a se marcar de pau e você vai embora. Entendeu? E uma chave para que você seja mais ousado, colhe com pessoas que são ousadas. Gente, a gente era caçador de enfermo. Gente, uma vez, assim que eu voltei dessa conferência com o apóstolo Denarte fez lá de São Paulo, eu tava caçando enfermo em tudo que era lugar. A gente ia pro hospital orar pelos enfermos e tudo mais. Eu já cacei cachorro na rua para orar pelos cachorros. Eu lembro que eu comprei um pão uma vez para dar para um cachorro que estava com a pata quebrada. Eu falei, vou orar, ele vai ser curado. E o miserável não estava com medo, não se aproximava. Gente, já orei por galinha morta. Já orei por bezerro morto que estava
a Erika botando a galinha, mas meu sogro me bloqueou. É por isso que a bicha não ressuscitou. Orei pelo bezerro que estava morto, orei pro outro que estava doente, mas não adiantou, morreu os bichos. Mas, gente, já orei por tudo que você possa imaginar. Já errei muito, você tem noção. Fui orar por uma vez para um cara, estava com um problema na vista, e eu pus as mãos sobre ele, cheio de fé, e eu falei assim, Senhor, restaura o tímpano dele. Olha que viagem. Restaura o tímpano dele, que não sei o que não sei o que lá. Depois, quando eu estava orando, eu falei, meu Deus, não é o tímpano, não. Eu parei no meio da oração, eu falei, não, Senhor, não é o tímpano, não, o globo ocular e tudo mais. E engraçado que o cara saiu curado, amém, sabe? Mas o que eu estou falando para você? Na sua simplicidade, meu irmão, ore pelos enfermos. Ore pelos enfermos. Viu alguém de muleta, viu alguém assim assado, vá atrás e ore na rua, onde você estiver, cara. Isso vai potencializar o dom que há sobre a sua vida, os dons de cura. As autoridades você não tem noção. Vai te dar um upgrade. Fora que a sua fé vai ser tão fortalecida que você nem imagina. Sabe? Quando você vê as pessoas sendo curadas, os milagres acontecendo, cara, é uma sensação, a melhor sensação do mundo. É a melhor sensação do mundo. O apóstolo Leonardo botou aí, o gato ressuscitou aqui, mas morreu. Né? Deixava o bicho lá morrer. Né? Cara, teve gente que eu fui orar uma vez. Teve uma senhora que eu fui orar por ela uma vez. Eu gosto muito dela, tadinha, mas ela vacilou, cara. Ela tava com problema na coluna crônica e tava para se aposentar no INSS. Aí eu falei para a senhora, eu falei, poxa, você deixa eu orar por você? Eu creio que Deus vai te curar aqui agora. Ela, não, amém. Orei por ela. Ela falou que a dor passou na hora, 99%. Tava um resquíciozinho de dor. Eu falei assim, vamos para os 100%? Vamos para os 100%, agora você se totalmente curada. Ela, não, deixa um pouquinho de dor, porque eu preciso ser aposentada pelo INSS, então você está com dor para que eles aprovam lá. Tradução, não foi aposentada e continua com as dores crônicas até hoje. Por quê? A pessoa recebe a cura e depois ela quer a enfermidade volta. E colocou ela para trabalhar de novo, é aí que eu tô falando. Você tá entendendo? Cara, a gente vê cada bizarrice por aí quando a gente olha pelas pessoas, mas é legal pra caramba, gente. Acaba que isso te dá um upgrade espiritual, assim, extraordinário. Quando você vê as coisas acontecendo. Igual, eu já tinha orado por dois surdos. Um menininho era especial, era autista, surdo, era muito parado. Não aconteceu nada, ele passou, continuou não ouvindo. Aí, na, na, eu fui pegar um negócio no correio aqui na cidade. Estacionei o carro, aí o cara veio falando flanelinha, veio se comunicando comigo, pensei que o cara era surdo. Eu falei, bom, é uma boa hora para um surdo voltar a ouvir. Aí perguntei se ele queria que ele uma oração, aí fiz assim, o sinal, apontei para o céu, fiz assim, apontei para ele. Aí ele balançou a cabeça, enfiando o dedo no ouvido dele. Pô, orei, eu podia gritar, né? E não ia ouvir nada, gritei nada. Falei, puxa vida. Até que um dia na conferência do Ronaldo, não sei se foi a última ou foi a penúltima que ele veio, ele me botou para orar por três enfermos de cura de ouvido, cara, de surdez. Eu falei, meu Deus, vou passar vergonha na frente de toda a igreja. Mas amém, né? Tufei o peito, fingi que nada estava acontecendo e eu fui lá. E o Ronaldo ministrando. Eu falei, é bom que eles estão prestando atenção no Ronaldo. Gente, foi rápido. Botei a mão sobre os enfermos, botei a mão, pum. Ah, o que você tem? Surdez, como é assim, assim, botei, pum, fui curado. Eu fiquei surpreso tão rápido que foi, os três. Quando o Ronaldo percebeu, os três já tinham sido curados. Você tá entendendo? Mas por quê? Porque eu sou ousado, meu irmão. Eu posso ver gente enferma de qualquer jeito, eu vou lá e peço pra... A não ser que for uma direção de Deus, que Deus não deixa eu impor as mãos sobre alguém. Teve gente de ser enfermidade que eu nunca tinha orado. Quando eu orar cura de AVC, eu nunca tinha orado por uma pessoa que tivesse AVC. Uma vez tinha uma senhorinha que estava lá na igreja, no Geração Eleita na época, e ela estava de muleta. E eu perguntei a ela o que ela tinha e tal. Ela falou que tinha um monte de coisa ali no AVC. E eu falei assim,
vou orar por você agora. Ela fechou os olhos, quando eu pus as mãos sobre ela, terminei de orar. Eu falei assim, agora vamos andar junto, porque ela não conseguia andar sem a muleta, andava com muita dificuldade. Ela falou, não, eu quero andar sozinha. Rapaz, eu fiquei numa alegria, eu falei, meu Deus, ela tá com fé mesmo. Gente, a véia começou a andar sozinha na frente da igreja, a igreja aplaudindo. A véia saiu curada. E foi AVC e foi mais coisa que eu nem lembro. Acho que era paralisada, a parte do povo voltou a mexer, não lembro certo o que era. Só que assim, através da ousadia. A ousadia é a chave, gente, para que vocês operem em sinais, operem maravilhas, operem curas, transferência de unção à distância. Quando eu fui ministrar a primeira vez a transferência de unção à distância, foi muito engraçado. Foi o Senhor que me ensinou, né? Eu não sabia como manifestar direito. Quando eu fui pôr as mãos sobre a pessoa, o Senhor falou assim, agora você não vai encostar nela. Eu falei, show, vamos lá. Quando eu comecei a gerar, e eu comecei através da imaginação, gente, gerar como se tivesse uma bola de fogo, uma eletricidade nas minhas mãos, e eu lançava sobre a mulher começou a rodopiar igual um peão. Eu só rodava e não caiu no chão. Só que eu fui descobrir anos depois o que aconteceu de verdade. Ela testemunhou, falando que ela não acreditava na transferência de unção, e ela foi lá só para ver o que ia acontecer. Só que quando eu cheguei perto dela, que eu orei, transferir a unção, ela falou que um fogo pegou ela, que ela começou a rodar, que ela começou a ser impulsionada. Daqui a pouco, quando ela viu, ela já estava no chão. Ou seja, ela foi lá só para bisbilhotar, para ver o que era aqui. A chapação que a gente tanto falava, ela tomou uma pancada com a unção e eu ministrando à distância. Então, é até legal, depois que você estiver tão adaptado a ministrar sobre as pessoas, e principalmente, gente, eu não gosto muito de transferir unção e pôr as mãos sobre a cabeça da pessoa. Por quê? Justamente para ninguém falar que você está empurrando a pessoa. Eu pego os dois dedinhos e encosto na mãozinha da pessoa, às vezes nem encosto. Só pelo assopro, a pessoa já vai. E quando eu vejo que a pessoa está resistindo, que não quer receber, eu já pulo ela, eu já nem quero saber mais dela, vou para outra que quer receber. Mas vejo que a pessoa está resistente, que a pessoa, eu já pulo a pessoa na hora. Mas a gente vai falar sobre como você ministrar a transferência aqui no final. Deixa eu continuar. Continuidade do ministério. A transferência de unção garante que o ministério continue mesmo quando um líder parte ou passa o manto. Foi o que aconteceu quando Elias foi levado ao céu e passou a unção para Eliseu. Foi passada a unção, né? O ministério profético de Elias continuou por meio de Eliseu até que a forma mais poderosa, como evidenciado pelos milagres que realizou. Multiplicação do poder de Deus foi o que a gente estava falando de você frutificar através desse poder. A transferência de unção também serve para multiplicar o poder de Deus na terra. Quando Jesus enviou os 70 discípulos para curar os enfermos e pregar o reino, em Lucas 10, do 1 ao 9, ele estava multiplicando a obra do Espírito Santo através das pessoas, de mais pessoas, estendendo o poder da unção por várias partes. A unção nunca é limitada sobre uma pessoa só, mas deve ser compartilhada para que o reino de Deus avance. Gente, entenda uma coisa, Deus vai te dar poder para que você compartilhe, para que você espalhe sobre as pessoas. Aí você pode até perguntar, né? Ah, Rodrigo, então por que você ou várias outras pessoas fazem cursos pagos ou mentorias pagas para que essas pessoas recebam? Não dá para ensinar sobre esse tipo de coisa aberto. Não dá para você falar sobre essas profundidades da unção, dos dons, de anjo, de libertação, de cura interior, abertamente. Primeiro, quando você compra, você já está honrando aquilo ali. É sinal de que você quer muito aquilo ali. Então é sinal de que você vai receber. Sabe? E fora investimentos que a gente faz de viagem, de receber, de unção, eu tive que viajar para um monte de lugar. Por que eu estou falando isso para você? A unção, os dons, as autoridades, ela não pode ficar limitada só sobre uma pessoa, tem que ser compartilhada. E só é compartilhada para quem tem fome e quem tem sede, para quem quer realmente. Não jogue pérola aos porcos. Eu lembro que quando a gente começou a falar sobre transferência de unção,
as pessoas ficavam zoando, falando, é Pix que você vai transferir, e é não sei o que lá. Ficavam zoando a gente de ortopedista, por causa das curas de ossos e tudo mais, da gente fazer o braço crescer e tudo mais. Então, isso não pode ser dado para qualquer pessoa. O dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a unção é algo muito precioso, que não deve ser compartilhado para qualquer pessoa. É só realmente para quem tem fome e sede. Só realmente para quem quer. Só realmente para quem deseja ser usado pelo Espírito Santo. E geralmente as pessoas que reclamam sobre esse tipo de congressos, manifestações, cursos, mentoria, são justamente pessoas que não operam nada. São justamente pessoas que não manifestam nada. Amém? Continuando. Você vê, ó. Quando o Leandro disse pra gente ver aqui na igreja, eu vi bem como ele ministrava. Gente, ele olha para você de cima a baixo. Se você não estiver brilhando, ele não ora por você. Ele tá certo. Ele não tá errado. Se eu cismar de alguém não receber unção, pode ter certeza que eu não vou orar a pessoa. Estou no meio da administração, falo, gente, fecha os olhos, vou começar a administrar, se concentre, não sei o quê. A pessoa está lá panguando, de olho aberto, olhando o que está acontecendo, está distraído, está não sei o que lá. Você pode ter certeza que eu não vou orar pela pessoa. Eu não vou impor as mãos sobre essa. Se eu cismar, se o Espírito Santo me der algum discernimento, você pode ter certeza. Porque a unção só é dada para quem realmente quer, dos famintos. Amém? Sexto e último ponto. Acho que é o último, né? É o último. Cuidado com o orgulho. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito importante, gente. Uma das armadilhas que o crente deve evitar ao falar sobre a unção é o orgulho espiritual. A unção não é um símbolo de status ou poder pessoal, mas um presente de Deus para cumprir o seu propósito. Quando uma unção é tratada como algo para exaltar o ego de alguém, ela perde o seu propósito. O que eu estou falando para você, gente? Cara, quando você começa a manifestar muitas curas, muitos sinais. Gente, o ser humano é assim, ele vai tendenciar para o mal. Você começa a achar que você é o Superman. Quando a gente fazia nossas ativações, nossas primeiras ativações aqui, ministravam sempre 4 pessoas. Eu, Érica, a minha esposa, e uma pastora e um diácono. Sempre eram nós 4 que ministrávamos. E a gente dividia as ministrações durante o dia. Só que o que eu comecei a perceber? Que depois de um tempo começou a virar uma competição sem a gente perceber. Se na época a pastora Neninha ministrasse mais do que eu ficava assim, não posso deixar barato, eu tenho que fazer mais. E eu comecei a perceber isso em mim. Não sei se eles também. Depois a gente foi conversando, mas eu comecei a perceber isso em mim. Falei, não posso fazer menos que ele, não posso operar menos que ele. Quando eu vi que a administração dele é muito boa, eu tinha que fazer com que fosse o dobro, o triplo mais poderoso, sabe? E qual que é o problema disso, gente? O orgulho. O orgulho é muito perigoso. De você achar que você é o cara, que você transfere unção, que você é isso. Sabe? Tenham cuidado quando vocês começarem a serem usados poderosamente pelo Espírito Santo, sobre as multidões, sobre as pessoas. Tenham cuidado. Tenham sempre um coração humilde dentro de você. Entenda que não é você, é o Espírito Santo por meio da sua vida. Entenda que as autoridades, os dons, a unção, as curas extraordinárias que acontecem, os moveres sobrenaturais que acontecem, não tem nada a ver com você. Você é pó e poeira. Entenda que tudo é por meio do Espírito Santo. Gente, tudo glorifica ao Espírito Santo. Aconteceu a cura, glorifica o Espírito Santo. Aconteceu milagres, agradeça ao Senhor. É isso, essa é a grande chave. Ter um coração humilde, ter um coração que entenda que tudo veio por meio dele. Tudo é para ele, a glória tem que ser dada sempre a ele, nada é mérito seu, nada é porque você é bonitinho, porque você ora muito. Não, meu irmão.
É tudo por graça, é tudo por um favor, é tudo por meio do Espírito Santo. E ponto. Cuidado com o orgulho, gente. O mundo dos ungidos é muito complicado. Depois que a gente vai fazendo parte, a gente vai entendendo. Porque a revelação é minha, eu que tive essa revelação. Não sei o quê. Por isso que o pessoal às vezes pede, poxa, Rodrigo, eu posso usar esse material para fazer isso, isso, isso? Cara, vai, Deus abençoe, mano. Isso aqui não é nada meu. Essa unção que a gente está compartilhando aqui não é nada meu. Os anjos não são nada meu. Os dons de cura, dons não sei o que lá, não é nada meu. É tudo do Espírito Santo, é tudo para Ele, é tudo para a gente multiplicar. E é só eu pensar, logicamente. Imagina se for eu, sozinho, me manifestar, conseguir alcançar 100 pessoas. Mas se eu tiver a pastora Luciana comigo, já são 200. Se eu tiver a apóstolo Leonardo, são 300. A Érica é 400. O pastor Marcos é 500. Pensa em quantas pessoas a gente vai poder alcançar se a gente compartilhar, se a gente... Sabe? Porque o mundo dos ungidos é assim, gente. Infelizmente, acontece muito. Isso é meu, isso é meu, isso não sei o que lá. Tem bastante ciumeira, tem bastante problemada, ungido de Deus que fica bravo um com o outro. Gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não sejam partidaristas, não sejam nada, gente. Entenda, tudo é para que o reino de Deus seja glorificado. Entenda que tudo é para honrar e glorificar o nome do Espírito Santo. Teve até uma irmã, eu não sei se ela está aqui, acho que ela não está aqui não, nem lembro o nome dela, coitada. Eu sou ruim, gente, gravar nome, gravar tudo. Mas ela mandou mensagem para mim, não sei se ela vai assistir depois, né, gravado. Ela, apóstolo Rodrigo, queria te pedir desculpa, que eu não participei das aulas, que eu ouvi os negócios seus assim, assim. E eu ouvi, acabei que eu dei ouvido para Satanás, depois eu vi que nada disso. Eu comecei a rir quando eu vi. Sabe? Falei, meme, mas esse meme acontece, vamos para cima, deixa quieto e tudo mais. Que é isso, gente. Sabe? Às vezes alguém vai falar alguém de alguma coisa para você. Gente, foque no Senhor. Olhe para o Senhor. Pense. Alguém fala, cara, essa já é a quinta turma. As 4 outras turmas eu tive tanto problema com apóstolos, com pastores, com não sei o que lá, de fulano, que eu falei assim, e não é crente novo, gente. O pior é que se fosse crente, de tipo assim, tá aprendendo, né, tá fazendo alguma bobeira, porque não tem maturidade, beleza, cara. Você ainda não tem maturidade. Agora, gente crente velho de ministério já, tem uma certa influência. E você vê assim. E eu que não tinha, não sou conhecido assim, as pessoas vinham assim, começavam a atacar outras pessoas que estavam no nosso grupo. E eu falei, meu Deus do céu, não. Não dá, cara, não dá. Querendo se aparecer. Era apóstolo que saía raio laser na mão, era apóstolo que saía raio de fogo, era outro que prometia não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu falava assim, Jesus Cristo. E as pessoas vinham, e era geralmente uma galera que vinha falar comigo. Eu falei, poxa, Rodrigo, tô aprendendo com você assim, mas tô ouvindo isso, tá falando isso. Eu falei, gente, em nome de Jesus, vocês estão aqui para aprender comigo aqui, para... É isso aqui. Se quiser ir aprender com o fulano que sai raio laser da mão, vai, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Porque senão, gente, vira tudo uma salada que só. Vira tudo. Você não entende nada, você não... Acaba que não focaliza em nada. E o pior é que você não vive aquilo que Deus tem para sua vida. Porque, gente, se vocês não saírem daqui, acabar o curso, acabar a manifestação, acabar as aulas, vocês não estiverem orando pelos enfermos, vocês não tiverem tendo experiências com os anjos, vocês não estiverem manifestando o reino de Deus, me perdoem, mas esse curso aqui não está valendo nada para vocês. Vai ver Netflix, vai jogar um videogame se você gosta, vai ver um filme, vai dar um rolê no shopping, vai à praia, faz qualquer coisa. Se tudo que você está ouvindo aqui, se tudo que está sendo ensinado, você está perdendo tempo aqui, gastando o seu tempo aqui, quase 11 horas da noite, você sai daqui e não manifestar isso, está sendo em vão tudo que você está ouvindo. Entende? Então, tudo que for falado aqui, meu irmão, põe em prática. A gente acabou de falar dos anjos, acabou o módulo dos anjos. Cara, pega tudo acerca dos anjos que eu disponibilizei de material de apostila, de vídeo que está lá,
coloque em prática até você viver aquilo. A gente está falando hoje sobre transferência de unção. Meu irmão, quem você achar... Gente, eu transfiro unção até pelos meus afilhados, meus sobrinhos, criancinhas que vêm, bota a mão, põe as mãos sobre ela. Senhor, eu transfiro a unção sobre ela. Quem eu tenho oportunidade. Isso é unção que vai vir sobre a sua vida, você tem que fazer multiplicar, senão não vai fazer sentido nenhum. Amém? A letra C, a transferência de unção não pode ser forçada. Embora o desejo pela unção seja legítimo, a transferência de unção não pode ser forçada ou manipulada. Ela é um dom soberano de Deus e acontece no tempo dele. Eliseu pediu para uma porção dobrada do espírito de Elias, mas isso não significava que ele poderia exigir ou controlar esse processo. A unção é dada conforme a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus. Amém? Aqui seria o ponto 6, mas seria o ponto 7. Pensei que era o último, mas não era. Vida de santidade. A unção do Espírito Santo está intimamente ligada à santidade. Um coração puro e uma vida dedicada a Deus são essenciais para receber e manter a unção. Receber a unção, você recebe, porque essa unção, ela te ajuda a você ter uma vida de santidade. Só que agora, reter para que você vá a níveis maiores, é só por meio da santidade. Se você quer viver níveis maiores da unção, não tem jeito, que é só por meio da santidade. Amém? Níveis mais baixos, você consegue se você não tiver uma vida de busca pelo Senhor extremamente. Eu não oro 2, 3 horas ou 1 hora por dia. Você recebe a transferência, você manifesta os dons. Que é por meio de transferência de unção. Por mais que seja louco isso, mas acontece. É assim. Só que para que você manifeste níveis maiores, não tem jeito. É só por meio de uma vida de santidade com o Senhor. Através de comunhão, que a gente vai falar aqui, oração, tudo mais. Quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no lugar santo, o que é limpo de mãos e de coração puro. B. A oração é o caminho para buscar a unção de Deus. Aqueles que buscam ser usados por Deus devem ser as pessoas de oração profunda. Através da comunhão com o Espírito Santo, o crente é capacitado e ungido para o serviço. Amém? Submissão espiritual. A submissão a líderes espirituais e a disposição de aprender com eles é uma chave para a transferência de unção. Aí está um ponto um pouco delicado. Porque eu não sei como é que é a igreja local de vocês. Entende? E dependendo, talvez, da igreja local a qual você esteja, se não tiver essa mesma visão, te bloqueie. Você não vai conseguir fluir nos altos níveis da unção. Infelizmente é assim. Se você tiver um líder que não acredita, que não vive, não tem como experiência essa vivência, essa manifestação dos dons, não acredita, ela infelizmente vai te bloquear. Tá bom? Então, é bem importante você ter um líder espiritual que flua na mesma coisa que você, que entenda esses tipos de manifestações. Senão, infelizmente, ela vai te bloquear. Amém? Josué foi fiel a Moisés e aprendeu. Agora, se você tem um pastor chapadão que vive esses tipos de manifestações, um cara maduro, meu irmão, vai, nem pensa 2 vezes. Tá bom? Suga tudo que você puder ver. Josué foi fiel a Moisés e aprendeu sobre a sua liderança, assim como Eliseu serviu a Elias. Deus honra a humildade e o desejo de aprender com aqueles que buscam servir sob a autoridade dele. Conclusão, a transferência de unção é um princípio espiritual profundo que nos ensina sobre a importância de capacitar outros para continuar o ministério de Deus. O Espírito Santo dá unção para capacitar os crentes para cumprir o seu chamado e para multiplicar o poder de Deus na terra. No entanto, essa unção deve ser recebida com humildade, responsabilidade e discernimento. Aqui tem alguns textos que depois você pode ler. E o final diz que esse capítulo inspire você a buscar a unção de Deus e capacitar outros para o serviço do reino. Lembre-se, a unção é um presente de Deus para a sua glória e para o avanço do seu reino. Amém? Vamos lá, gente. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Em nome de Jesus, não deixa eu falar sozinho aqui, não.
Perguntem. Nenhuma dúvida, nada? Então vamos lá. Como que eu faço essa transferência para as pessoas ao pé da letra, Rodrigo? A gente aprendeu a parte teórica. Top. Agora vamos para a prática, acerca dessa transferência de unção. A transferência de unção, o ungido de Deus transfere alguma coisa que ela carrega sobre a sua vida. Bem, e como você vai fazer essa transferência? No começo é bem complicado, porque você não está habituado e depende muito da pessoa que está recebendo. Se for uma pessoa sensível, ela vai receber, vai ser top, ela vai cair. O cair é um sinal que a pessoa recebeu. Só que quais são os outros sinais que a pessoa pode receber quando você está transferindo unção? Ela pode sentir uma brisa suave na parte do corpo, nas mãos, na cabeça, no corpo todo. Ela pode sentir eletricidade, ela pode sentir um calor, ela pode sentir um formigamento nas mãos. Tem pessoas que sentem o corpo, as mãos ficarem muito geladas, muito geladas. Tem pessoas que começam a sentir uma paz, uma alegria dentro de si. Tem pessoas que começam a chorar. Tem pessoas que começam, as pessoas geralmente mais sensíveis, mais habituadas, começam a se tremer, a se chacoalhar. Primeira vez que eu recebi, eu pensei que eu ia morrer. E foi uma descarga elétrica tão pesada que eu levei, que eu pensei que eu ia morrer. Meu coração parecia que estava um ataque cardíaco. Eu comecei a orar, pedir ao Senhor para parar, porque parecia que estava morrendo de verdade. Eu no chão, me estribuchando, meu coração. Cara, que doideira. Pois a gente sabe o que é, né? Mas foi tão forte, tão forte, tão forte, que eu falei, meu Deus do céu. Sabe? Então acontece, as pessoas podem receber essa descarga elétrica, uma descarga elétrica, na verdade. Amém? E como você vai transferir? Vocês já sabem como manifesta o livre acesso. Então, o livre acesso é o primeiro ponto. O que você vai fazer? Você vai imaginar, no livre acesso, você diretamente, igual uma criança, principalmente para você que está começando, é bom fazer isso. Você vai se imaginar como uma criança e você vai se imaginar sugando o poder de Deus. Vê lá depois na apostila, e tem a aula lá que eu vou disponibilizar depois do livro acesso, explico mais detalhes. Você vai se imaginar sugando a unção do Senhor Jesus para dentro de si. Você vai se imaginar sugando toda a unção que vem através de eletricidade, calor e tudo mais. Você vai se imaginar. E através da respiração mesmo, gente. O que você vai fazer? Você vai simplesmente suspirar. Inspira, imaginando que essa unção está entrando pela sua boca ou pela sua narina. E segura. Gente, é batata. Você vai puxar, ó. Você vai se arrepiar na hora. Você vai sentir a unção vir sobre você na hora. Geralmente, quando você está num nível mais alto, você sente uma pancada. A eletricidade vem igual uma pancada assim sobre o seu cabeça. Pum, bate. A minha mão começa a doer o braço, começa a doer dentro dos ossos, a eletricidade. Ou sinto um calor excessivo muito grande. Sabe? Fez isso, aí é hora de você liberar sobre as pessoas. E como que você vai liberar sobre as pessoas? Você vai impor as mãos sobre ela. A cabeça geralmente é um portal, um acesso mais fácil. Então, quando você impõe as mãos sobre a cabeça de alguém, você vai imaginar que tudo que você carrega, a unção, os dons, autoridades, você vai verbalizar isso. Você vai falar, Senhor, tudo que eu carrego, dons, poderes, autoridades, eu transfiro sobre essa pessoa. E que esse poder flua das minhas mãos e entre sobre a pessoa. Você vai verbalizar isso, primeiro, para que gere fé no coração da pessoa, para que a pessoa entenda o que ela está recebendo. E segundo, para que a unção obedeça ao comando, principalmente no começo. Por exemplo, não sei se você já viu aquele negócio que faz crescer o braço. Você já deve ter visto. A pessoa ora. Então, eu vou transferir isso para vocês, depois vocês tentam em casa.
E que aqui não vai ter como eu demonstrar, que eu vou ter que afastar a câmera, a mesa aqui, aí vai dar uma BO aqui. Eu vou orar aqui por vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão esticar o braço um do outro. E você vai ordenar um braço ao outro. Esquerdo ou direito. Você vai falar, braço esquerdo, cresça. Ele vai crescer. E quanto mais você ordenar, mais ele vai crescer. E quando você ordenar para que ele voltar, ele vai voltar. E ordene que ele volte, gente. Senão você vai ficar torto. O braço fica realmente um maior que o outro. Vai ficar esquisito. Então faça isso. É a mesma coisa, através da voz de comando. Só que quando uma pessoa está bem habituada à transferência de unção, ela não precisa verbalizar. Igual eu. Eu faço isso geralmente para demonstrar o poder de Deus, para as pessoas verem. Que a galera, o pessoal, quando vê na vista, assim, é diferente. Eu chego lá e falo, ó, gente, quer ver o que é o poder de Deus? Eu estico o braço. Eu falo, ó, vou dar o comando para o meu braço direito cresça. O braço começa a esticar. Começa a ficar um maior do que o outro, bem maior do que o outro. Às vezes um palmo, assim, mais. E eu só na minha mente. Eu dou um comando somente na minha mente aconteça, porque eu já estou habituado. Transferência de unção. Eu não preciso chegar e falar, Senhor, que ele receba dons, porque eu já estou habituado. Só que você, como você está começando, você vai impor as mãos sobre a cabeça da pessoa e você vai desejar. Você vai imaginar que essa unção está saindo de dentro de você, saindo pelas suas mãos e entrando dentro da pessoa. E qual é o próximo passo? Você vai assoprar sobre a pessoa. Quando você assoprar sobre a pessoa, o poder de Deus vai entrar sobre ela. E ela vai ter essas manifestações que eu falei, que é o arrepio, que é o calor, que é a eletricidade, que é isso. Então, não tem mistério. E qual que é o dever de casa para vocês a partir de agora? Vocês vão chegar. Quando está um ambiente de glória, fica mais fácil, tá? Tá no meio de um culto de adoração, é mais fácil, porque o ambiente já está favorável. Se não, começa a fazer o livre acesso. Se encheu da unção, sentiu o poder dentro de você, vai até a pessoa que você vai transferir e transfere um para o outro, gente. Se tiver um amigo, alguém que está na mesma vibe que você, está no mesmo lance que você, faz isso um com o outro. Vocês estão treinando, sabe? É um treinamento, é algo que você vai aprendendo, entendeu? Era até maneiro que com pessoas, às vezes, que tinha muita fome e sede de Deus, que eu sabia, eu chegava para a pessoa e falava assim, você quer receber algo que você nunca sentiu na vida? Gerava uma expectativa, uma pulga atrás da orelha na cabeça da pessoa. Como assim algo que eu nunca senti na vida? Como assim algo que eu nunca experimentei? Falei, vem cá que você vai receber. Impõe as mãos sobre a pessoa caía se estribuchando, falava em línguas, eu não sei o que lá. Então já é uma estratégia. Parente é mais difícil. Mas irmãos da sua congregação, não sei o quê, você fala assim, ou se você tiver a oportunidade de orar pelas pessoas, isso tem que ser com gente que já é crente, gente, que já é filho de Deus, que já tem entregado o coração para Cristo. É mais fácil. Para você orar por um cara que na rua é mais difícil, que ele não tem o Espírito Santo dentro dele. Entende? Aí depende de várias outras coisas. Mas o cara que tem a sua vida entregue ao Senhor, você vai impor as mãos sobre ele, você vai desejar que essa unção venha sobre ele. E façam isso, gente. Façam isso. Impõe as mãos sobre o máximo de pessoas que vocês puderem. E vocês vão fazer isso. Façam livre acesso. E gente, seja bastante calmo. Não chegar, Senhor, isso, esse Deus de Isaac, Jacó, de fulano, de não sei o que lá, e meu Deus, meu pai, não sei o que. Não, nada disso. O que Jesus fez para multiplicar os pães e os peixes? Suspirou, sugou a unção, desejou e multiplicou. Seja bastante calmo, seja tranquilo. Às vezes vai nessa hora que o Senhor te dá uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Entende? Suspirou, imaginou sugando a unção, veio para dentro de você, sentiu a manifestação, impõe as mãos sobre a pessoa. Deseje aquilo na sua mente e fale, Senhor, agora eu transfiro tudo o que eu carrego, dons, poder e autoridade, e que essa pessoa receba que flor das minhas mãos e se agarre ao nível dos ossos dela. Em nome de Jesus. E assopra. Soprou sobre a pessoa, certamente ela vai receber e vai ter algum tipo de manifestação. Não teve nada, amém, continua. Vai para outra pessoa, vai para outra pessoa. Tem gente que é ruim, que não, você pode orar,
A pessoa não vai... Eu era desse, gente. A pessoa transferiu unção para mim, mas esse aqui eu não senti nenhum cabelo só levantava. Você vê como é que eu era igual a geladeira. Mas tanto eu, fome, sede, querer e buscar, depois de um tempo foi manifestando. Pode falar, Juliana. Apóstolo, sobre assim, a unção. Toda vez que a gente assopra, a gente transfere algo. Mas pode ser só o poder de Deus, só ali a presença, só do que a unção, alguma unção específica que a gente carrega? Porque Depende do que você considera. então, para alguma unção específica, a gente tem que gerar, pensar e ministrar, ou porque assim, eu tenho mania de orar pelas pessoas, e quando eu vejo que ela não está sendo quebrantada, eu sopro na cabeça, na testa, eu sopro assim, aí a pessoa vai se quebrantando, vai sentindo a presença, a unção. Mas eu acredito que ali eu só estou transferindo a presença, sei lá, algo bom, né, o Espírito Santo, para ela sentir. Ou eu estou enganada? O que você transfere, na verdade, a presença é o Espírito Santo. Isso não pode ser transferível. Porque, por exemplo, a presença só vem por meio de uma manifestação de adoração, de oração. A presença é o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. Mas eu falo assim, fazer ela sentir. Não transferir para a vida dela, mas fazer ela sentir. Isso é manifestação de poder, é unção. Aí é unção. Ah, porque eu faço isso. Isso aí é porque unção. eu quero que a pessoa sinta o amor, né, de Deus, sinta a presença de Deus. Não que eu esteja transferindo para a vida dela, mas eu estou ministrando para que ela sinta. Isso aí. A unção do Espírito Santo. É exatamente isso aí. Entendeu? Ah. Você vai, por exemplo, quando você está começando, geralmente, você ainda não manifestou muitas curas, muitos sinais, as pessoas ainda não sabem e tudo mais. A pessoa muito não vai se interessar muito por aquilo que você carrega, porque você não carrega muita coisa, vamos botar assim, né? Falando para aqui, porque a gente é assim também. Eu também sou assim. Eu não carrego tanta coisa assim. Então a pessoa muito que não vai te procurar, igual vai procurar um Anil Célia, uma Larissa Argolo, um Joel, um Benny Hinn, um Davi Rebolo, não é a mesma coisa. Então, quando você for orar pela pessoa, você vai imaginar aquilo que você carrega. Senhor, os dons que eu carrego, a unção que eu carrego, as autoridades que eu carrego, o poder do Espírito Santo venha sobre essa pessoa. Só que aí depende do que a pessoa necessita. Por exemplo, se você for orar por batismo do Espírito Santo, o que eu vou transferir para que vocês tenham essa autoridade, para ministrar dom de línguas, por exemplo. Você vai ministrar para que o Espírito Santo batize a pessoa, para que elas recebam o Espírito Santo. Só que o que vai determinar se a pessoa vai receber ou não é a fome e a sede dela. Vocês lembram que eu falei o exemplo do Leandro? Eu gerei receber o dom de profético. Eu gerei. O Leandro foi e confirmou. Só que você acha que o Leandro sabia que eu queria receber o dom profético? Sabia nada. Foi através da palavra de conhecimento. Você entende? Então, quando a pessoa gera... Por exemplo, a pessoa não tem conhecimento de nada, mas ela gera receber mais do poder de Deus sobre a vida dela. Ela vai receber, porque ela está gerando aquele tipo de coisa. Ou pode ser de uma forma que o Espírito Santo derrama o poder sobre a vida dela para justamente quebrantar ela para dar fome e sede. Tem pessoas, às vezes, igual teve vezes, pessoas que era uma experiência de um colega meu, que uma menina que era do Candomblé, aceitou Jesus, recebeu o batismo do Espírito Santo e falou em línguas, numa noite. Entendeu? Mas por quê? O Espírito Santo veio sobre ela para dar uma nova experiência a ela. Igual não crente, a gente teve experiência várias vezes, eu tive experiência de orar para um cara que não era crente, entregou a vida para Cristo, foi cheio do Espírito Santo ali mesmo, na hora. Teve uma moça, uma menina, que foi bem engraçada. Ela falou que ela chegou para mim, poxa, tive que fazer um óculos, minha visão tá ruim. Eu falei, poxa, deixa eu orar para você, Jesus pode curar. Ela falou assim, então ora, pode orar. Eu falei, show. Botei a mão nos olhos dela, orei para que ela fosse curada, não aconteceu nada. Rapaz, eu fiquei murcho. Eu falei, poxa, não aconteceu nada. Eu lembrei da passagem que Jesus fala que orou por um rapaz, ele começou a ver igual árvores. Depois orou de novo, ele ficou curado.
Falei, poxa, você deixa eu tentar mais uma vez? Ela falou, pode tentar. Porém, de novo, por ela, liberando a cura. Quando ela abriu os olhos, ela falou, Rodrigo, o que que é isso? Eu tô vendo tudo e começou a ver. Tradução. Ela fez o óculos começou a embaçar a vista dela. Ela, poxa, acabei de pagar R$ 1.000 no óculos. Eu falei, você que é boca aberta, quem mandou você fazer óculos? Em vez de pedir a gente para Ah, orar. então eu já quero oração. Também quero me livrar desse óculos. Eu falei brincando com ela, né? Que a gente tem uma amizade. E aí, isso foi num domingo. Sexta-feira a gente fez a ativação profética aqui na igreja. Eu transferi unção sobre a vida dela, os dons, a unção, tudo mais. No outro dia ela fez um cadeirante levantar, irmão. Eita glória. Ela mandou mensagem na época no grupo, a gente tinha um grupo da chapação, maravilhada. Que ela orou para um cara que era do trabalho dela, que estava na cadeira de rodas. O cara levantou, ficou curado. A mulher recebeu um dia, no outro levantou um cara na cadeira de rodas. Falei, meu Deus, nem eu ainda recebi isso. Eu não orei com um cara cadeirante, ele já orou, já foi curado. Assim, na época. Sabe, então, é desse jeito. A pessoa tem fome e sede, às vezes nem entende muito o que é, mas a fome e a sede dela é tão grande que ela recebe. Então, o que você for orar pelas pessoas, Juliana, não fica muito controle seu, nem da pessoa, porque quem concede dons aos homens é o Espírito Santo. Então, vai depender da pessoa em si. Se ela E a, vai gerar. e a pessoa, assim, que nem você, o senhor estava ministrando, falando aí sobre a transferência, né? Mas aí a pessoa tem que querer o Espírito Santo revelar, né? A gente também não pode sair Não, o Espírito Santo. soprando. Eu falo a questão de vocês orar pelas pessoas para que vocês treinem isso. Só isso. É mais treinamento para vocês do que para as pessoas receberem em si. Ah, Entendeu? É para que vocês entendam como que é a transferência de unção. É muito mais para isso. Entendeu? Não é muito acerca das pessoas em si, é mais para que vocês treinem essa transferência. Que daqui a pouco, no começo, pode ser que sejam as movimentações, as experiências sejam muito sutis, muito um pouco devagar, sentir só uma brisazinha, sentir só um arrepio, sentir isso. Só que quanto mais você vai transferindo a unção, mais você recebe a unção e mais forte fica a manifestação. Então, o treinamento é muito mais para você. É igual treinamento de cura. Como é que a gente treina a cura? Orando por cura. Aconteceu? Manifestou? Ah, então já estou com essa unção. Agora vai, sempre quando você orar, vai acontecer. Entendeu? entendi. Amém. Mas para a pessoa receber algo específico, depende muito do Espírito Santo querer conceder a pessoa e da fome e sede que a pessoa tem. Ah, sim. Entendi. Entendeu? Muito Mais alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, antes da gente orar? Fale agora, ou só pergunte só na segunda-feira que vem. pergunta não, Pastor, mas oração eu não esqueci, ó. Isso aqui me incomoda demais. Já fui curada uma vez, o Senhor, eu através da minha fé orei, fiquei livre do óculos. Aí, aham, perto dos 40 anos, né? Aí o negócio veio com tudo. amém. A gente ora por você também. Shalom, pastora Eliane. Deus abençoe, minha pastora. Amém, gente. Agora eu vou orar por você, para finalizar aqui, para que você receba essa autoridade, para que você ministre sobre as pessoas a unção do Espírito Santo. Tá bom? Feche os seus olhos aí. Agora eu preciso que você abra a sua câmera, que você fique bem concentrado, porque senão você não vai receber. Deixa eu botar um som aqui bem baixinho para o ambiente ficar favorável. Feche os seus olhos aí.
Se você puder encostar com a mão nesse aparelho que você está vendo, o notebook, o celular, só ficar com a mão encostada nele, bem na capinha atrás. Só para que aumente melhor a conexão entre a gente. Oh, Shante Kanta, Yanamandra, Kiri Alanadradash. Alamababa, Shate Kiri Vandravamandra. Sorrolamandiki, Pontro Candieriana. Rede Mendia, Libaba, Shate Tremandalama. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, conceda aos seus filhos agora, Senhor, dons, poder e autoridade, Senhor. Que Allah caidiri arabaramanda, achate se teremandra. Bride niedamanda, Senhor, que flua, Senhor, em nome de Jesus, das minhas mãos, Senhor. Que entre, Senhor, nas mãos dos seus filhos, Senhor. Que se agarre ao nível dos ossos deles, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que essa unção, Pai, igual como vem sobre mim, Pai. Que chega a doer, Senhor, os meus ossos, Pai. Que assim seja com os seus filhos, Senhor. Faça, Senhor, com que essa eletricidade que eu sinto, Pai, sobre a minha cabeça, Senhor, sobre o meu rosto, Jesus, sobre as minhas mãos, Senhor, que venha sobre os seus filhos agora, Senhor, em nome de Jesus. Dons, poder e autoridade, Senhor. Que quando os seus filhos colocarem, puserem as mãos, Senhor, sobre as pessoas, Senhor, elas recebam um batismo com fogo, Pai. Recebam um batismo com o Espírito Santo, Senhor. Que essas pessoas sejam, Senhor, impactadas com a sua unção, Pai. Com o seu poder, com o quebrantamento genuíno, Jesus. Show te que tralamanda yeri arara. Rene mandala yeri mandara la. Derrama sobre os seus filhos, Senhor, em nome de Jesus, dons, Senhor. Todos os dons espirituais, Senhor, que eu carrego, Senhor. Palavra de conhecimento, sabedoria, Senhor. Curas, Senhor, sobre ossos, Senhor. Sobre câncer, Senhor, sobre lúpus, Senhor, caroços, Pai. Sobre visões, Senhor, sobre audições, Papai. Vai, Senhor, dons de curas, Senhor.
Operações de maravilhas, Senhor. Nervos voltarem, Senhor, ossos serem reconstruídos, Senhor. Que seus filhos comecem a ministrar, Senhor, o tempo, Senhor. O clima, Senhor, de onde seus filhos têm, mudem, Senhor. Que eles mexem, Senhor, nas estações, Senhor. Que haja arrebatamentos, Senhor, em corpo físico, Senhor. Arrebatamentos, Senhor, em espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que os altos níveis da unção venham sobre eles, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sobre cada um deles, Senhor. Que uma unção, Senhor, de reis, Senhor, e rainhas, Senhor, de sacerdotes, Senhor, venha sobre seus filhos em nome de Jesus, Pai. 3, 2, 1. Em nome de Jesus. Usa os seus filhos, Senhor, poderosamente, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Gente. Se alguém pediu alguma coisa, quiser falar, compartilhar com a gente. Pode falar, pastora Luciana. Apóstolo, eu senti como se tivesse uma pessoa com as mãos assim na minha cabeça, tipo uma coceirinha assim, um arrepio. Amém. Pode ser os anjos transferindo unção sobre a senhora. Com certeza. Amém. Amém. Mais alguém? Apóstolo, a mão que estava segurando, né, que está segurando o celular, uma dor forte nos ossos do dedo. Amém, sim. Glória a Deus. Amém, gente. Mais alguém teve manifestações, alguma coisa? Uma coceirinha na mão que está segurando o celular. Amém. Tipo uma pequena eletricidade, mas uma cosquinha, assim. Sim. Tremorzinho. Aleluia. Amém, gente. Agora a lição de casa de vocês é essa. Transfiram unção. Transfiram unção, ministrem. Ministrem sobre as pessoas. E aqui não foi só ministrado ao pastor Alexandre sentir, o apóstolo Leonardo sentir eletricidade, as mãos. Ministrem sobre as pessoas, dons. Aqui eu já estou começando a ministrar tudo sobre vocês. Dons. Põe as mãos sobre os enfermos. Põe as mãos. Operação de maravilhas. Alguém está assim, quebrou um braço, rompeu o nervo, tendão, quebrou perna. Ministre sobre essa pessoa. Tem alguém que quer receber o Espírito Santo, ministra. A gente depois vai explicar mais aprofundado sobre o batismo no Espírito Santo, sobre o dom de línguas, mas ore sobre essas pessoas, orem sobre as pessoas. Amém? Quanto mais vocês orarem, mais vai ser multiplicada essa unção sobre vocês. Pode falar, Juliana. Eu estou buscando pelo dom de interpretação de línguas estranhas, né? Esse dom também ele pode ser transferido? Com certeza. A gente vai falar só sobre ele. Amém. A gente vai falar só sobre ele. Amém. Porque, assim, eu já tive algumas experiências, mas, assim, bem poucas, né?
Tem pedido para o Senhor ativar, me dar. É porque a interpretação de línguas depende, só se Deus tiver algum propósito. Por exemplo, para edificar o corpo de Cristo, se Deus quiser trazer uma mensagem para Cristo, para a igreja, uma mensagem para alguém ou para você mesmo. Teve uma irmã, a Sara, de vez em quando ela está aqui no grupo aqui nas aulas. Teve um dia que a gente estava no monte orando, ela estava tão chapada que ela estava no chão, sentada, rindo, falando sozinha. Só que ela não falava português, ela falava em línguas e ria. Aí começava a rir, e eu botava lá. Não falava lá, né? Falava em línguas, eu botando, falando que tinha. Estava vendo um monte de gente, vendo um monte de coisa. Que ela é uma profetisa de ofício. E ela mostrando e falando em línguas, não falava português, não conseguia falar português. E os meninos estavam rindo dela. Porque ela estava profetizando ela mesma. Ela assim te diz o Senhor, e fala em língua. O Senhor te diz assim, profetizando para ela mesmo, interpretando línguas para ela. Cara, a gente ria tanto. Que é isso. É se Deus quiser trazer uma mensagem para você, para os outros ou para o corpo de Cristo. Então, assim, a interpretação de línguas só acontece isso, se o Senhor quiser interpretar algo. Mas quando você tem o dom de interpretação de línguas, se o Senhor quiser te mostrar, ele te mostra. Mas geralmente vem para edificar o corpo de Cristo ou alguém. Nunca você vai ver interpretação de línguas por quê, entendeu? A gente vai falar detalhadamente sobre ele depois. Tá bom? Gente, então é isso, tá bom? Ore pelas pessoas, tá bom? Orem, transfiram unção. É isso. Vocês vão ver que vai começar a manifestar mais intensidade. Bom, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima semana. E segunda que vem nós estamos aqui de volta. Tá bom? Shalom, shalom. Shalom, Deus abençoe. Bem, Shalom, Deus shalom. abençoe a todos. Tchau, tchau. Juliana, Deus abençoe. Amém.